Como nunca, nós precisamos de Jesus e do seu evangelho, que prossegue um roteiro seguro para a nossa autoiluminação. E eu gostaria de início de contar uma história narrada pela benfeitora Joana de Ângeles para que nós possamos entender a grandeza do evangelho nas nossas vidas. Quando ela narra que um jovem foi a 2 sábios judeus, 2 rabinos, 100 anos antes de Jesus vir ter conosco, e perguntando ao primeiro deles, de nome Shammai, você poderia resumir a Bíblia enquanto eu fico de pé num pé só? E aquele sábio, aquele rabino disse assim, pode desistir. Como é que eu vou resumir toda a Bíblia, todos os profetas, enquanto você fica por alguns instantes de pé num único pé? E o jovem então disse, então o que você tem para dizer talvez não me interesse. E aquele jovem foi ter com um outro rabino, também muito sábio, de nome Hillel, e disse, você tem como me resumir toda a Bíblia enquanto eu fico de pé num pé só? E Hillel, que era profundamente conhecedor da lei, profundamente amoroso, vamos começar. E eu não me demorarei muito tempo. E o jovem postou-se naquela posição combinada e Hillel respondeu, amai. Mas só isso? Perguntou o jovem. Sim, porque quando nós aprendemos a amar, nós chegaremos a todas as outras considerações e aprendizados da Bíblia por consequência. Então, o que eu tenho para dizer para cada um de vocês que nos acompanham nessa roda de conversa é que o Evangelho é o roteiro seguro para a nossa iluminação, porque ele nos fala do amor. Porque ele nos diz que estamos no mundo por um compromisso de amor. E quando elegemos esse roteiro, o roteiro do amor, para as nossas vidas, nós estamos a passos com Jesus, caminhando para os dias de paz, para os dias de renovação dos nossos espíritos. E Jesus desdobra esse roteiro do amor em 5 propostas. E a primeira proposta é amor aos inimigos, porque o Antigo Testamento também já falava no amor. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu conhecimento e conforme as tuas disposições. O Levítico, capítulo 19, versículo 18, falava do amor aos nossos amigos, ao nosso próximo, aos nossos semelhantes. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E qual foi a novidade que Jesus trouxe para cada um de nós? Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Quando ele traz um verbo no imperativo. E se é imperativo para aqueles que conhecem o português, é porque Jesus nos deixa um norte, nos deixa uma proposta para ser seguida. Quando ele nos fala, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E por que Jesus nos disse dessa forma? Porque amar tão somente os nossos amigos, os escribas e os fariseus já faziam. Então, nos dias de hoje, a nossa proposta é, a primeira delas, amar aqueles que pensam diferente de nós. Aqueles que nos apontam o dedo em riste, aqueles, e aqui eu quero alargar o conceito de adversário. Se eu sou da esquerda, aqueles que votam na direita. Se eu sou branco, aqueles que têm a negritude. Se eu sou comunista, aqueles que são capitalistas. Porque, em verdade, todos nós somos filhos de Deus. E hoje o mundo se encontra dividido porque as pessoas costumam olhar uns aos outros como adversários. Mas Jesus nos convida a olharmos-nos como irmãos, a amarmos-nos uns aos outros. Então o Evangelho é um roteiro porque ele nos traz a proposta do amor, não só aos amigos, mas também aos nossos adversários. Num segundo momento, a proposta é perdoai. Como Simão Pedro foi ter com Jesus e perguntou, mestre, quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ofendem? Isso está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 22. Até 7 vezes, quando Jesus responde, não, Pedro, mas eu vos digo 70 vezes 7. E tem muita gente no mundo fazendo contas aritméticas, entendendo que se eu perdoar 490 vezes, eu estarei me eximindo do compromisso com Jesus. Mas 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico, que quer dizer infinitas vezes. Então, o meu roteiro para seguir Jesus, para ganhar a paz, para iluminar os meus passos, é quando eu perdoo aqueles que me ofendem.
infinitas vezes, porque isso é uma via de mão dupla. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós nos equivocamos e precisamos do perdão das outras pessoas? É curioso como nós, muitas vezes, ao falarmos do perdão, pensamos tão somente no perdão que nós oferecemos, mas não no perdão que nós precisamos pedir, porque nós também erramos. E da mesma forma que devemos pedir perdão às pessoas, olha, eu me equivoquei, você me perdoa, também nós deveremos ser aqueles que perdoamos, porque isso é uma proposta terapêutica, porque isso é uma proposta que nos traz paz e alegria de viver, devolvendo-nos o roteiro para a iluminação. Não por outra razão, quando Jesus enunciou a oração dominical, lá no Sermão da Montanha, que o nosso querido André já falou, ele nos traz, no meio da oração, perdoa-nos, ó Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o roteiro que Jesus nos trouxe, o seu evangelho, no primeiro momento nos fala do amor, no segundo momento nos fala do perdão, num terceiro momento nos fala do desapego aos bens materiais. Porque hoje, no mundo, nós crescemos o nosso olhar para as coisas da matéria, mas nós somos espíritos imortais. Nós não estamos compreendidos entre o berço e o túmulo. Nós somos e devemos viver a nossa espiritualidade, a nossa imortalidade, porque aqueles que se prendem aos bens materiais, na feliz expressão igualmente da benfeitora Joana de Ângeles, é igual a quem quer matar a sede tomando água do mar. Como a água do mar é salgada, a pessoa toma e fica com mais sede. Aquele que se prende à matéria quer cada vez mais e acaba perdendo o roteiro seguro, o sentido existencial. Então vem Jesus no Sermão do Monte e nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que todo o resto ser-vos-á acrescentado. Notem a pedagogia do Evangelho de Jesus. Ele não nos diz: buscai tão somente, porque enquanto estamos no mundo, nós precisamos das coisas, nós precisamos do dinheiro para pagar as nossas contas. A proposta de Jesus não é a renúncia extrema. A proposta de Jesus é o desapego, porque quando a gente se apega em demasia, nós perdemos o sentido existencial. Então vamos juntos. Amor, perdão, desapego dos bens materiais. Uma quarta proposta é o combate à hipocrisia. Porque quando buscamos lá no Evangelho de Mateus, em determinado momento, Jesus nos diz que os homens do templo são sepulcros caiados. E o que isso quer dizer? São bonitos por fora, são cheios de branquitude por fora, mas estão apodrecidos por dentro. E o que Jesus nos traz por trás dessa metáfora? Porque isso é um símbolo. E nós precisaremos voltar ao profeta Isaías para entender. É quando nós professamos Jesus com os lábios, mas mantemos o coração distante deles. E talvez a maior proposta para nós, os cristãos, os espíritas dos dias modernos, seja guardar similitude entre aquilo que eu faço e aquilo que eu falo. Porque falar é fácil, meus amigos. Nós fazemos um curso de oratória, nós decoramos a questão do Livro dos Espíritos, nós nos propusemos a estudar e conseguimos repetir conceitos. Mas falar da forma que faz, porque a Daci faz, porque o André faz, talvez seja o nosso maior desafio. Porque Jesus hoje vem para habitar o nosso coração. E habitando o nosso coração, nos proporcionar ser homens renovados, ser homens que estão no mundo para dar continuidade à sua proposta. E uma quinta diretriz a ser seguida é a seguinte: servir, fazer curvas de ternura, fazer curvas de ajuda para com aqueles que sofrem, que necessitam muito mais do que nós. Porque no mundo ainda nós reclamamos muito, porque no mundo ainda nós ficamos muitas vezes no círculo do nosso eu, do nosso egocentrismo, e deixamos de olhar que do lado há muitas dores, que do lado há muitas necessidades. E como a Daci já disse na sua fala magistral que iniciou, ou seja, os bons iniciam e depois a gente vai falando assim, pegando
os gatilhos. Quando Jesus foi lavar os pés de Simão Pedro, ele disse assim: eu venho lavar os teus pés. E Simão Pedro lhe redargue: mas, Senhor, eu é que deveria lavar os teus pés. E Jesus então lhe responde: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E Pedro, que era um homem no mundo, um homem espirituoso, então diz: olha, então não lave apenas os meus pés, mas lave o meu corpo inteiro. E Jesus: eu vou lavar os seus pés. E tu dissestes bem, porque eu sou mestre, mas não pense que eu vim ao mundo para ser servido, mas eu estou no mundo para servir. Então, se nós queremos ter esse evangelho como um roteiro seguro para a nossa autoiluminação, precisamos aprender a servir cada vez mais. A servir sem perguntar até quando, a servir sem barganhar com a espiritualidade, a dar o nosso melhor, aproveitando o nosso bom momento, que é o hoje e agora. E esse bom momento, que é o hoje e agora, não por outra razão, se chama presente, porque é um presente que Deus nos dá. E também a Joana de Ângeles, eu que comecei com ela e quero terminar com ela, narra através do seu médium, Divaldo Pereira Franco, uma outra história. Quando um psicólogo estava observando 3 pessoas que estavam passando, elas cumpriam os seus afazeres diários, cumpriam as suas profissões, e as 3 tinham os mesmos afazeres. Quando passa o primeiro, estava com uma cara triste, uma cara assim de cansaço, de reclamão perante a vida. E o psicólogo resolve lhe perguntar: o que tu fazes? Bom, a minha vida é uma grande miséria. Tu não vês que eu carrego pedras? Tu não vês que eu estou a me esfalfar diariamente? Era o reclamão. Não sejamos tal qual este. Passa um segundo fazendo o mesmo serviço. E o psicólogo pergunta: e você, o que tu fazes? Bom, eu estou aqui carregando pedras porque através desse serviço eu pago as minhas contas, eu dou de comida às minhas crianças. Esse, a pessoa realista, a pessoa que já sabe de suas responsabilidades, mas ainda não se integrou à proposta de Deus. Quando passa um terceiro, já vinha bem mais alegre, bem mais espirituoso, com uma aura de paz. Os 3 faziam a mesma coisa. E o psicólogo resolve perguntar: e você o que faz? Bom, eu carrego pedras, porque com essas pedras será construída a catedral da nossa cidade. Observem a postura dos 3 e vejamos qual a nossa postura. Porque o terceiro já trazia a posição de quem aprendeu a amar, de quem aprendeu a perdoar, de quem não liga para os bens materiais, de quem combate a hipocrisia, mas, sobretudo, de quem está no mundo para servir, de quem está no mundo para dentro das poucas possibilidades que tem, porque o servir não se mede pela quantidade, nem pela grandiosidade. Não estamos no mundo para receber palmas, nem receber curtidas nas redes sociais. Estamos no mundo para sermos fiéis a Jesus, fiéis ao seu evangelho. Porque à semelhança dessa história contada por Joana de Ângeles, também nós estamos construindo uma catedral. Só que não é uma catedral de pedras, é a catedral do Evangelho de Jesus dentro de cada um de nós. Porque quando ele em nós vem habitar, nós angariamos a paz, angariamos um roteiro seguro para a nossa libertação. Não por outro motivo, quando começou a escrever o notável livro Vinha de Luz, o benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz que o Evangelho de Jesus é hoje o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Estamos eu, Darcy, André e Guto trazendo esse sol para cada um de vocês. Deixem, meus amigos internautas, que esse sol brilhe dentro das vossas almas, aqueçam os vossos propósitos, o vosso entusiasmo, e nós não cansemos de servir, de seguir em frente e estar com Jesus a cada dia das nossas vidas. Muito obrigado.